Pedro, por favor. Cadê? Uai. Subiu aí, Pedro? Pois é. Não sei o que houve aqui. Você está no ar. Você está no ar, está aparecendo e a gente está escutando você. Então, relaxa. Deve ter Não aberto entendi. uma outra tela. Alô? Oi. Estamos te vendo, Pedro. Estamos te ouvindo. Vendo e vendo. Está gravando, apareceu aqui que está recording. Não estou escutando vocês. Você fechou o áudio, não? Deixa eu digitar para ele aqui, Pedro. Ah, tá. Ok, já entendi o que tinha acontecido. Bom, então, eu estou aqui na tarefa de apresentar o Maurício, na verdade, substituindo o Fernando, que é quem tem uma relação mais próxima aqui, que ia ser o candidato natural, teve um probleminha de última hora. Mas não é muito difícil falar com o Maurício também conheço alguma coisa, ele tem acompanhado a trajetória ao longo do tempo, né? O Maurício ele fez o doutorado dele com um barbeiro, com o Marcos Horácio, né? E em seguida foi para a Inglaterra e aí entrou no mundo de flebotomínios. Ele hoje segue trabalhando com outros vetores, tem trabalho com mosquito, com barbeiro, com símex, mas a trilha principal do Maurício é em torno de flebotomínio, que é um bicho que ele foi, curiosamente, pelo que me parece, conhecer na Inglaterra, né? Onde ele trabalhou com Paul Bates e depois de um tempo com Rod Dillon, principalmente com o Dillon. E o que é curioso na trajetória do Maurício é que ele ficou muito tempo lá. Eu acho que tem uns 10 anos, por aí, né? 11 anos no total, Pedro. Tá, não estou escutando você. Foram 11 anos no total. Não estou te escutando. Vocês estão escutando, Maurício? Sim. Sim, estamos caramba. escutando, Maurício. Eu que não estou escutando aqui. Alô? Pedro, Oi. consegue me ouvir? Voltou. Beleza. Tá. Então foram 11 anos, Pedro, respondendo a sua pergunta. Tá bom. 11 e 10 está parecido, está na margem de erro, está no mesmo padrão. Então, a sensação que eu tinha que era isso, que era um tempo muito longo. Um tempo no qual, curiosamente, muita gente que fica por esse período não volta mais, mas o cara voltou, né? E acho que foi, sei lá, 2012, 2013, alguma coisa assim, voltou para cá, num período que o país estava, eu acho, com uma boa perspectiva de financiamento. Não sei se ele se arrependeu de voltar já, porque depois dos últimos anos que ele tem passado no país, acho que tem sido... tem pego um momento difícil, né? Bem diferente, eu acho, da tua expectativa quando você voltou. Mas ele tem montado uma linha própria, independente, com um estudo de metabolismo. Deixa eu voltar um pouco para trás antes de falar desse período. Quer dizer, no período dele, né, junto do laboratório do Dillon, eu diria que grande parte das contribuições importantes do grupo tem a mão do Maurício na hora. Eu acho que foram contribuições importantes com os primeiros trabalhos publicados com silenciamento gênico em flebotomínio, né, com mecanismos de resposta imuninata, produção de radicais livres e interação parasita-hospedeiro, que são trabalhos importantes e referenciais na área para quem trabalha com esse modelo e mesmo para outras coisas. E alguns trabalhos, quem viu a apresentação do Dillon, eu cheguei a comentar, mas, na verdade, é um trabalho que o Maurício é o primeiro autor, que é um trabalho que eu uso, por exemplo, nas minhas aulas de parasitologia, nas primeiras aulas para discutir o que é um parasita, que é um trabalho que mostra, por exemplo, que a leishmania, num determinado momento, é um parasita pouco virulento para o flebotomínio,
e, dependendo da circunstância, quando entra uma serrátia, passa a ser um simbionte mutualista. Ou seja, que essas caixinhas que a gente trabalha conceituais, na verdade, elas não existem, né, na natureza. O mundo real bota uma coisa com a outra. E o trabalho dele é um trabalho que eu acho que mostra esse trabalho. Eu sou fã dele. Eu boto para os alunos para discutir. Olha só, né, quando eu faço isso, o que é um parasita? Tá, boto, isso aqui é um parasita? Ah, é. Tal. Aí projeto, eu fiz uma cópia que eu apago a curva com serrátia, e depois eu projeto. Ó, agora com serrátia. E agora? Isso aí é um parasita ou é um simbionte mutualista? Né? Que é para exatamente entender como é que as coisas dependem da realidade. Eu acho que eu trouxe assim, estou falando isso porque é como é que você, a partir de modelos específicos, gera ideias que têm um valor geral e que são importantes do ponto de vista da parasitologia. Então, o Maurício tem contribuições importantes que ele foi dando ao longo do tempo, e ele, vindo para cá, segue trabalhando com flebotomínio, está abrindo uma linha de trabalho bem interessante com metabolismo e sinalização celular de metabolismo nessa interação, nessa conversa entre parasita e hospedeiro, que é um assunto que também eu, pessoalmente, me interesso bastante, né? E estou bastante curioso para ver as coisas que estão sendo feitas, que está andando aí nesse período. Então, Maurício, é um prazer te ver ali, não? Te ver aqui, quer dizer, ou aí, sei lá, não sei como é que a gente fala nisso, nesse mundo remoto, né? Se o que é o aqui, o que é o ali, bom, É relativo, né? mais ou menos é o mesmo lugar agora, né? Tá bom. Obrigado. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua introdução, né? Sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho. É uma das linhas de pesquisas que a gente conduz no laboratório, dentre várias. Nós temos buscado ultimamente ser mais ecléticos, mas essa linha de interação entre flebotomínios e leishmania sempre foi uma linha muito importante na minha trajetória científica, né? Então, muito obrigado pela apresentação. Eu posso já fazer o compartilhamento de tela, gente, para vocês? Já está habilitado aqui? Está habilitado. Espera aí, deixa eu me ver aqui. Consegue enxergar? Está todo mundo vendo a tela? Sim. Deixa eu fazer o modo de apresentação. Então, está tranquilo, né? A gente pode tocar para frente? Ok, Maurício. Então, só complementando o que o Pedro falou, eu sou professor do Departamento de Parasitologia da UFMG, do Instituto de Ciências Biológicas. Eu sou parte integrante de um grupo de pesquisa muito engajado, né, que devota ao estudo de fisiologia de insetos hematófagos, juntamente com o Nelder, que está presente aqui na nossa discussão, o Marcos Horácio, o Ricardo Araújo, que foi o palestrante, né, do nosso último encontro, a Graziele, o Léo. Então, a gente formou um grupo de pesquisa que a gente estuda a fisiologia, né, de uma forma ampla, né, de artrópodes hematófagos, e hoje eu vou falar um pouquinho de um dos projetos, que seria a manipulação da fisiologia digestiva de Luxomia longipalpis para a obtenção de insetos superinfectados por leishmania. Antes de entrar nessa seara e falar dos flebotomínios, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre a doença, tá? A doença que o agente etiológico, que é a leishmania infantum, causa, né? Então, falar um pouquinho, né, rapidamente sobre a leishmaniose visceral, que é uma doença de evolução crônica gravíssima, cuja sintomatologia se confunde com uma série de outras enfermidades, por exemplo, câncer. Os indivíduos que são susceptíveis, que são os indivíduos idosos, eles apresentam, né, como sintoma de leishmaniose visceral, perda de peso, perda de apetite, febre, né? É uma doença que tem essa sintomatologia que confunde com outras enfermidades, e é uma doença que, se você não tratar, ela é muito letal, né? Com mais de 300 milhões de pessoas sob o risco de infecção, 300 mil pessoas infectadas todos os anos, 20 mil mortes. Uma particularidade muito interessante, é uma doença que ocorre, 90% dela ocorre em apenas 6 países,
e o Brasil é um deles. E se a gente tirar o foco do mundo e jogar esse foco para a América Latina, 90% dos casos ocorrem no Brasil, né? Então, é uma doença muito importante, pertinente para nós, né? Causada no Novo Mundo, né? É causada, né, de uma forma geral, por espécies de leishmania que pertencem ao complexo Donovani. Aqui nas Américas, o agente etiológico é a leishmania infanto. Se você olhar para o círculo urbano de transmissão, a Lutzomia longipalpus é o principal vetor, e o cão errante, né, seria o principal reservatório urbano. Esse slide eu só coloquei para a gente ter uma ideia da endemicidade da doença, né? No mundo, o Brasil é, obviamente, um país com uma alta endemicidade, outros países também, como a Índia. Na Índia, a situação é um pouco diferente. Lá a doença não é uma zoonose, ela é uma antroponose, ou seja, o próprio homem é o reservatório da doença. A espécie causadora é a Leishmania donovani, né? Eu sempre gosto de usar esse slide porque ele mostra exatamente a situação na cidade que eu moro e na cidade onde a minha universidade se encontra. Belo Horizonte é uma das áreas de maior prevalência de leishmaniose visceral no Brasil, né? Esse gráfico ele mostra aqui. Vocês conseguem ver a seta, gente, aqui do meu mouse? Dá para ver? Então, aqui, esse gráfico ele mostra, né, um aumento do número de casos ao longo dos anos, né? Ele fracionado por regiões da cidade e um aumento do número de casos ao longo dos anos, né? Então, é uma doença endêmica nessa região aqui de Belo Horizonte, com uma expansão numérica e geográfica também dos casos de leishmaniose visceral canina. E a última vez que eu conversei com o Zé de Lermanda, ele me disse que aproximadamente 20% dessa população canina está infectada com leishmania infanto, né? A principal forma de transmissão... Maurício, só de curiosidade, por que aumentou tanto nesse período recente? Você diz o quê? A leishmaniose visceral canina ou a humana? O que acontece, né? A leishmaniose visceral canina, ela tem um número muito maior do que a humana, porque os cães são muito mais susceptíveis, eles ficam fora de casa em contato com os flebotomíneos, né? O humano, ele fica, né, o contato é mais fortuito com a fêmea, né? Só que o cão fica do lado de fora de casa, né? Então, a leishmaniose visceral canina, os números, se você pegar o número absoluto, é muito mais cão infectado do que gente, né? Então, a leishmaniose visceral canina é um problema grave, né? A doença é uma zoonose, o cão é o reservatório. Mas por que teve esse aumento nesse período tão acentuado? O que aconteceu? É aumento de registro ou é aumento real do número de casos? É um aumento real do número de casos. O número de casos, ele ao longo, se você fizer uma análise ao longo do tempo, ela tem momentos de alta e de baixa, né? Ela é uma curva que você tem certos momentos em que você tem um aumento e uma queda. Mas eu acredito que a quantidade de cão errante muito grande na cidade, né? O cão é o reservatório. Você tem a mentalidade, né, do indivíduo que, quando ele perde um cão por leishmaniose visceral, ele imediatamente substitui por um filhote susceptível, né? Então, que é um problema muito sério. Agora, o Conselho de Medicina Veterinária, a partir de 2016, aprovou o tratamento dos cães com milteforam, que é uma droga não muito eficiente. Ela foi utilizada para tratamento de paciente com leishmaniose visceral na Índia. É uma droga que não é muito boa, né? E o que acontece? O cão ele pode até apresentar uma melhora clínica, mas ele continua sendo infectivo para a fêmea de Lutzomia longipalpus. Então, essa é outra questão, uma questão muito difícil de ser abordada, né? Eutanásia de cão super controversa, né? Você tem vários trabalhos mostrando que você eliminar o cão positivo não causa nenhuma melhora nessa transmissão, né, da doença. Porém, é difícil, né? Tratar o cão, para mim, na minha opinião, o cão tratado, ele continua sendo, ele pode ser menos infectivo para a fêmea de flebotomia, mas eu acredito que ele ainda se infecta,
né? Então, o que acontece? O camarada que trata o cão, ele tem que ter o discernimento de colocar uma coleira, evitar que o cão saia no crepúsculo, principalmente o vespertino, que é o horário de hematofagia das fêmeas, né? Respondeu a sua pergunta, Pedro? Então, só retomando, né? O principal inseto transmissor é a Luxomia longipalpis, que é um complexo de espécies, né? Que é interessante, que é um complexo de espécies que tem susceptibilidade diferente à infecção por leishmania. Outras espécies, como Luxomia cruzi, ainda têm importância epidemiológica em algumas regiões, como o Corumbá, onde você não tem a Luxomia longipalpis, né? O inseto ele tem o hábito alimentar oportunista. O que seria isso, né? Seria aquele inseto que consegue se alimentar de aves e de mamíferos indistintamente, né? De vários hospedeiros vertebrados, né? Inclusive, as casas que têm galinheiro tendem, em regiões endêmicas, tendem a ter uma grande população de Luxomia longipalpis, que obviamente não se infecta da ave, porque a ave é refratária à infecção por leishmania, mas ela contribui para manter essa população de inseto muito, muito alta perto do domicílio, né? Talvez a característica mais importante da Luxomia longipalpis seria a alta adaptabilidade ao ambiente urbano. A gente vê essa urbanização de Luxomia longipalpis desde os anos 80, mais especificamente 1981, que foi a primeira cidade teresina, né, no Piauí, em que foi detectada uma Luxomia longipalpis urbana. Já nos anos 80, ela se espalhou pelas principais capitais do Nordeste urbanizada. Nos anos 80 ainda a gente já tinha a Luxomia longipalpis urbana no norte de Minas, né, em Montes Claros, né? Em 2002, a minha memória pode estar falhando aqui agora em relação à data, mas em 2002 ela já estava em quase todos os estados da União. A última fronteira era o Rio Grande do Sul. Logo depois já saiu o paper dizendo que Luxomia longipalpis já tinha sido detectada urbanizada no Rio Grande do Sul, então ela está basicamente urbanizada em todos os estados da União. Então, essa alta adaptabilidade a ambientes modificados pelo homem é uma característica importantíssima, né, de Luxomia longipalpis como um vetor importante. É um inseto que de metamorfose completa, com 4 estágios larvais, e as larvas crescendo em qualquer lugar que tenha matéria orgânica, solo, né, que tenha seja rico em matéria orgânica, que não seja encharcado, né? E como é que a fêmea se infecta, gente? Como é que a fêmea de Luxomia longipalpis, né, de flebotomia, de uma maneira geral, se infecta? Pelo modo de alimentação dela. Ela tem um modo de alimentação do tipo homofágico, que é aquele que é um inseto que tem uma peça bucal curta e rígida, né? Diferentemente de barbeiro, diferentemente de mosquito, que consegue penetrar a peça bucal na epiderme, na derme, e fazer a canulação do vaso. Diferentemente disso, as fêmeas de flebotomínio, elas dilaceram a derme, a epiderme, fazem aquele poço que tem uma mistura de célula e sangue, e alimenta-se desse poço, né? Do sangue desse poço. Fazendo isso, ela tem a oportunidade de ingerir macrófago de pele abarrotado com a mastigota de leishmania. Coloquei aqui em cima, né, o cão como reservatório. O cão, por que ele é um bom reservatório? Porque ele tem profusão de macrófagos de pele infectados com leishmania, né? Então, ele é um bom reservatório. Ele consegue infectar o inseto vetor, enquanto que no humano, onde que o parasita reside? Ele reside em macrófago de víscera, né? De baço, fígado, medula óssea e linfonodo. Então, né, o homem ele é considerado como um dead end host, como a gente chama. Ele não infecta a flebotomia, enquanto que o cão, principalmente o cão errante, ele tem profusão de um macrófago de pele infectado. Tá? Isso aí, só uma panorâmica. Vamos dar uma olhadinha muito rápida para dentro do inseto vetor, né? Quando a fêmea faz o repasto, né, para dentro do tubo digestivo, ela vai ingerir, além do sangue, as células abarrotadas com a mastígota de leishmania. Essas mastígotas, tão logo elas sejam liberadas dos macrófagos, elas se transformam nas formas procíclicas replicantes,
dentro do bolo alimentar, que nesse momento ele está envolto pela matriz peritrófica, aquela matriz composta de quitina, peritrofina e outras enzimas, né, que compartimentaliza a digestão, né? O que acontece posteriormente é que essas leishmanias elas migram para essa região anterior da matriz peritrófica e secretam quitinase, né, que é uma enzima que vai digerir a quitina para fazer buracos na membrana peritrófica para elas escaparem da matriz peritrófica. Por que elas precisam de fazer isso? Porque se as leishmanias ficarem restritas e presas dentro da matriz peritrófica, 72 horas depois do repasto, né, o que não foi digerido e absorvido pelo inseto, ele vai eliminar, né, 72 horas depois em condições de 25 graus, que seria uma condição que a gente tem nos insetários, né, e a infecção seria perdida. Então, o que a leishmania tem que fazer? Ela tem que escapulir, então ela secreta quitinase e liga-se pelo flagelo no tubo digestivo, né? Elas, posteriormente, né, isso já com a infecção em progresso, elas vão fazer o quê? Elas vão migrar para essa região torácica do intestino médio, vão se aderir a esse intestino, né? Vão se transformar na forma leptomônada, que é aquela forma também replicante, mas ela é importante por quê? Porque ela produz quitinase, também ela continua produzindo quitinase, e produz o PSG, que é aquela matriz gelatinosa que vai ocluir essa região próxima da válvula do estomodeu, né? Indo para frente, o que acontece? A quitinase, que continua sendo produzida por leishmania, causa um dano à válvula do estomodeu, que é aquela válvula que separa o intestino anterior do intestino médio, né? Quando o sangue entra, a válvula abre, né? E ela fecha para impedir o refluxo de sangue. É uma válvula que é revestida por a origem embrionária ectodérmica, então ela é formada de quitina, né? Então a quitinase danifica essa válvula do estomodeu, ela perde essa habilidade de abrir e fechar, e concomitantemente as formas leptomônadas estão produzindo PSG, que vão fazer um plug que vai ocluir essa região, né? O que acontece nessa fase bem posterior da infecção? A gente tem o processo que é chamado de metaciclogênese, que é a transformação das leishmanias na forma metacíclica, que é aquela forma que tem um flagelo compridão, né, que é infectiva para o hospedeiro vertebrado, ela para de se replicar, né, e num próximo repasto infectivo, o que vai acontecer? Essa fêmea vai ter uma dificuldade de se alimentar, porque ela está com a válvula do estomodeu danificada, com o tubo digestivo ocluído com PSG, então ela vai regurgitar na pele do hospedeiro, naquela tentativa de tomada de sangue, as formas metacíclicas que são infectivas para o hospedeiro vertebrado, e assim o ciclo se completa. Tá? Esse slide, eu acho ele interessante, foi uma infecção que nós fizemos no nosso laboratório, foi uma infecção feita com Lutzomyia longipalpis se alimentando nessa região de lesão com um hamster infectado com leishmania amazonensis, né? Uma coisa interessante sobre a Lutzomyia longipalpis é que ela é um vetor, ela é chamada do vetor permissivo, né? O vetor permissivo é aquele vetor que comporta em seu tubo digestivo, né, o desenvolvimento de várias espécies de leishmania, né? Então, a gente conseguiu fazer uma infecção, nesse caso, uma infecção mais natural, né? E aqui a gente tem, né, claramente a parede do tubo digestivo torácico, e essa parte aqui de fora, que eu botei a seta aqui, PSG mais leishmania, é literalmente o plug de PSG abarrotado de leishmania de forma metacíclica, né? Então, o que acontece é que o PSG ele oclui essa região, né, da próxima válvula do estomodeu, e concomitantemente a metaciclogênese, e isso vai fazer com que a fêmea tenha uma dificuldade de se alimentar, e nisso, quando ela faz o segundo repasto infectivo, ela vai regurgitar isso na pele do hospedeiro vertebrado, né? Agora, o mais bonito, né, esse trabalho é o trabalho, eu gosto sempre de mencionar o trabalho do Tiago Serafim, do grupo do Jesus Valenzuela. O que a gente sabia sobre isso parava aqui, ó, né? A picada infectiva,
as formas metacíclicas eram regurgitadas, né, na pele do hospedeiro, e o que acontecia com as metacíclicas que ficavam dentro do flebotomínio, né? Então, ninguém, até esse momento, não tinha investigado o que acontecia, né? Eles fizeram um experimento muito interessante, em que eles fizeram um segundo repasto sanguíneo desse inseto, né, que já foi infectado e que ele já transmitiu as formas metacíclicas, e o que eles viram? Né? Que a entrada de sangue de um segundo repasto, ele faz com que as formas metacíclicas que não se replicam, elas se transformem numa forma que é chamada de retroleptomônada, que ela é muito semelhante à leptomônada do ciclo original, os PSG muito mais cíclica do que da primeira vez, né? Então, eles mostraram que o que realmente acontece com aquelas metacíclicas que ficaram dentro do inseto e que não tiveram a chance de ser regurgitada para a pele do hospedeiro, né? Vamos agora entrar um pouquinho no nosso trabalho. Isso aqui foi só uma introdução para a gente relembrar, né, o ciclo de leishmania dentro do flebotomínio. Então, eu gosto muito de fazer esse início da apresentação, porque tem muito aluno que assiste a palestra, né? Então, muita gente já sabe, né, disso. Eu gosto de dar uma pincelada, né, para poder relembrar. Então, qual que seria nosso objetivo? Seria a obtenção de luxomia longipalpis, maciçamente infectada com leishmania infante para uso em desafio de ensaio vacinal. Então, como é que a gente vai obter isso? Fazendo a manipulação da fisiologia digestiva de fêmeas de luxomia longipalpis, tá? A gente vai reduzir a produção de espécies reativas de oxigênio no intestino, utilizando alguns antioxidantes. A gente vai reduzir a resposta imunológica do intestino de luxomia longipalpis, utilizando algumas drogas que são imunossupressoras, tá? E a gente vai fazer o estímulo da metaciclogênese. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente na apresentação, tá? Agora vem aquela grande pergunta, pessoal: por que obter flebotomínio maciçamente infectado por leishmania, né? Então, vamos supor que o Pedro é um pesquisador que trabalha com vacina, né? Então, ele descobriu lá um antígeno que ele acha que é um antígeno super promissor para poder fazer vacinação de cachorro e esses cães ficarem mais resistentes à infecção por leishmania infante, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer o ensaio vacinal clássico dele, mas ele vai ter que fazer um desafio, né? E a gente tem, hoje em dia, 2 tipos de desafio. E o desafio mais utilizado é o chamado de desafio por agulha. O que seria o desafio por agulha? Você pega parasitas leishmania de cultura, você lava ela em PBS e você injeta uma quantidade X de leishmania para desafiar aqueles animais que foram vacinados, ou com placebo, ou com a molécula que ele acha que é uma molécula promissora, né? Só que o curso da infecção, né, nesses animais que foram desafiados com parasita de cultura, ele é totalmente diferente do curso de infecção, né, de um parasita que foi infectado com uma picada de um inseto, né, infectado, né? A saliva que ela é injetada juntamente com as formas metacíclicas, elas são capazes de exacerbar a infecção do parasita, né, quando comparado com o desafio por agulha, né? A gente ainda encontra alguns trabalhos em que o pessoal utiliza o parasita de cultura misturado com saliva de flebotomia, né? A gente já tem alguns trabalhos mostrando isso. Mesmo assim, isso ainda é longe do que acontece na natureza, da forma natural. Por quê? Porque o PSG é um fator de virulência muito importante, né? Eu gosto de citar 2 trabalhos, né? Os 2 do grupo do Mark Rogers, lá da Escola de Medicina Tropical de Londres, né? Em que ele claramente mostra isso. PSG é uma violência importante. Então, ele, inclusive, induz a ativação alternativa de macrófago, né? Então, está faltando saliva e PSG, né? Então, o desafio por picada seria um desafio muito mais próximo daquilo do que seria uma infecção natural, né? Falando aqui um pouquinho sobre, né, os artrópodes hematófagos, a gente já sabe
que, ao longo da evolução, eles selecionaram moléculas que vão contrapor a hemostasia do hospedeiro, os processos inflamatórios, a resposta imune, né? Então, eles selecionaram, ao longo da evolução, moléculas na saliva que são anti-inflamatórios, anticoagulantes, vasodilatador, antiagregante plaquetário e moléculas imunomoduladoras, né? Agora, por que esses insetos eles têm molécula imunomoduladora na saliva, né? A gente acredita que seja para preservar a atividade das moléculas salivares. A gente vê claramente isso, por exemplo, a gente que tem colônia de flebotomínio, né, e cria flebotomínio no laboratório, a gente vê que se a gente utiliza o mesmo hamster durante um tempo de um mês ou mais, o que acontece com a colônia? A colônia começa a perder produtividade. Você tem redução do repasto sanguíneo das fêmeas, redução do número de ovos, né? Então, isso seria o quê? Seria o animal montando resposta imunológica eficiente contra essas moléculas da saliva que auxiliam o processo de alimentação, né? Ou seja, essa atividade, o mais importante é que essa atividade imunomoduladora, que não está lá para ajudar a leishmania, ela favorece, né, na verdade, a infecção por leishmania. Tá? Então, agora vamos diretamente entrar na manipulação da fisiologia digestiva de fêmeas de Cluthamia longipalpus. Vamos falar um pouquinho da história, né? A maioria das proteases, né, intestinais, elas são secretadas pelo intestino após o repasto, né? A principal enzima é a tripsina, e no caso de flebotomínios, a atividade tripsinolítica ela tem um pico que varia mais ou menos entre 36 e 48 horas. Tá? O que a gente tem na literatura se a gente revisitar aqueles trabalhos um pouco mais antigos, né? Tem um trabalho do grupo do Paulo Pimenta, se não me engano, foi a época que ele trabalhava ainda no grupo do David Sachs, lá nos anos 90. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, rapidamente. Nesse trabalho, o que eles mostraram? Né? Eles mostraram que as formas amastígotas, que a transição da forma amastígota para a forma promastígota de leishmania é o período em que a leishmania está mais susceptível à ação das proteases intestinais. Né? Só que teve um trabalho mais recente que foi publicado por Prusinova, é o grupo do Peter Wolf, lá da República Tcheca. Então, o que eles mostraram? Eles mostraram que as proteases intestinais, na verdade, elas exercem um efeito indireto sobre os promastígotos, né? Eles viram que protease diretamente não mata a leishmania. O que acontece é que ela reduz o estresse oxidativo, né? Ela aumenta o estresse oxidativo devido à digestão de hemoglobina. Então, você tem... a protease ela vai digerindo a hemoglobina, né? Você tem... por consequência, o aumento de M sendo produzida, e esse estresse oxidativo causado por M é que mataria as leishmanias e não a protease intestinal diretamente. Tá? Outra coisa também a ser considerada seria que um declínio da produção de protease também levaria... Tem alguma evidência direta? Eu, na verdade, não conheço esse trabalho, até vou pegar para ler, fiquei curioso, motivos óbvios. Mas de efeito de M livre diretamente em leishmania? Ele fez esse trabalho, eu não estou com ele aqui agora, Pedro, mas acho que ele fez sim. Ele tratou a leishmania, por exemplo, com proteinase CAR. Ele viu que protease não mata a leishmania diretamente, né? Então, eu não me lembro se ele fez esse experimento para mostrar que o estresse oxidativo que realmente mata, né? Esse trabalho é mais recente. Do qual... Oi? Esse do M aí tem uma até interessante, eu posso até adicionar informação. Por exemplo, eu já fiz esse experimento de botar M, inclusive, acho que na cultura, dependendo da cultura da leishmania, você tem que suplementar com M, ela sintetiza M também, né? E aí, no caso da leishmania, eu já fiz experimento botando M e não mata a leishmania. A forma amastigota está ali tranquila. Fica de boa. Tá? Acho que a história realmente é o estresse oxidativo mesmo. Até na época desse trabalho mesmo aí do Peter Wolf, lá em Caxambu, a gente até conversou, ele fez uma apresentação e eu estava com um pôster lá também. Aí
A gente chegou exatamente a essa conclusão aí. Acho que é exatamente o efeito do M indireto que acaba matando a leishmania. Entendi. Obrigado, Beto. Valeu aí pela informação. Só tocando aqui para frente, né, em glucosamina longipalpus, 2 tripsinas foram bem estudadas até o momento. Esse é o trabalho do Eric, do grupo da Yara, né, publicado já em 2007. Né, as 2 principais tripsinas, você tem uma que tem a expressão constitutiva, que é a tripsina do tipo 2, e tem a tripsina que é induzida pelo repasto. Ela a partir de 2 horas, você já começa a ver que a expressão da tripsina, que é chamada de tripsina do tipo 1. Né? Esse trabalho eu acho um trabalho super interessante. O que esse trabalho mostrou? Esse trabalho do Schlein e do Romano, de 1986, ele é a primeira evidência que mostra que leishmania modula a atividade tripsinolítica de flebotomina. Ou seja, leishmania não gosta muito de tripsina, tá? Ele fez esse trabalho, né? Ele infectou Phlebotomus papatatis com leishmania major, que é o par natural, o par parasito vetor natural. Ele viu que leishmania major reduz a atividade tripsinolítica de Phlebotomus papatatis. Ele infectou também, no mesmo trabalho, Phlebotomus papatatis com leishmania donovani, que não é a espécie que naturalmente infecta Phlebotomus papatatis. E o que ele viu? Que a leishmania donovani, na verdade, ela aumenta a atividade tripsinolítica. Né? Então, esse em 86 foi a primeira evidência, né, mostrando que leishmania realmente não gosta muito de tripsina. Né? Avançando um pouquinho mais no tempo, né, esse trabalho foi um trabalho do Rod Dillon e do Richard Lane, que eles publicaram em 1993, já trabalhando com Phlebotomus papatatis e Langeroni, infectado com leishmania major. E o que eles viram? Aqui, que eu demarquei aqui em vermelho, é a atividade tripsinolítica. Né? O que eu tenho aqui tracejado é a atividade dos insetos infectados, e a linha reta, a linha cheia, é um inseto que foi infectado com sangue sem parasita. Né? Então, o que eles viram é que, quando a leishmania está presente, ocorre ou um atraso ou uma diminuição significativa dessa atividade tripsinolítica. Tá? De tripsina, eles pesquisaram tripsina e aminopeptidase. Né? É mais uma evidência de que leishmania realmente ela não gosta de protease intestinal. Esse trabalho já foi publicado em 2014, já é um trabalho do nosso grupo de pesquisa. A Vânia Santos, ela foi aluna do Nelder, né, de doutorado. Eles infectaram Lutzomia longipalpus com leishmania infanto, e eles viram que os insetos infectados, aqui a gente tem atividade tripsinolítica, né, e cada bolinha dessa aqui seria atividade tripsinolítica de um intestino, né? Então, eles compararam os insetos infectados com leishmania com os insetos controle, e eles viram que os insetos infectados, eles têm eles reduzem a atividade tripsinolítica no intestino do flebotomia. Mais uma confirmação, né, de que a infecção por leishmania, a leishmania modula negativamente essa atividade tripsinolítica no intestino. Tá? E para a gente chegar diretamente no cerne da nossa pesquisa, a gente revisitou os trabalhos da literatura e a gente encontrou alguns trabalhos interessantes do grupo do Peter Wolf. Né? Isso lá na década de 90, o que eles estavam trabalhando? Eles estavam investigando açúcares que pudessem antagonizar a atividade de lectina do intestino de flebotomina. Então, eles testaram uma série de açúcares, né? E eles viram que a galactosamina ela inibe a atividade aglutinante de lectina do intestino de flebótomo do bosque, aumentando a quantidade de leishmania major no intestino. Né? Então, eles estavam pesquisando esses açúcares que poderiam antagonizar essas lectinas do intestino. Né? Então, a galactosamina ela é, na verdade, um derivado da galactose. Né? Ela tem um grupamento amino aqui no carbono 2, enquanto a galactose tem uma hidroxila. Né? Ela é encontrada, ela é um constituinte de, por exemplo, de sulfato de condroitina, é um polissacarídeo encontrado em cartilagem de mamífero, ela é encontrada em alguns hormônios glicoproteicos, como, né, o FSH e LH,
E ela tem um uso prático interessante, que ela causa hepatotoxicidade em mamífero. Então, se você for na literatura, você vê vários trabalhos em que os pesquisadores dão dosagens altas de galactosamina para mamífero, para camundongo, para induzir hepatotoxicidade, no intuito de estudar drogas que regeneram a atividade hepática. Tá? Então, ela é hepatotóxica para mamífero. Eu gosto de citar esse trabalho porque esse foi, talvez, o último trabalho que o grupo do Peter Wolf publicou com a galactosamina, foi em 2001. Depois ele publicou mais tardiamente alguns outros trabalhos. Ele mostrou que a galactosamina ela paralisava a atividade tripsinolítica de flebotomínio, no caso dele era o não lembro se era o Phlebotomus do Bosque. Ele deu uma quantidade de 50 milimolar de galactosamina para esses insetos, e o que ele observou? Ele administrou, né, ele fez o repasto artificial suplementado com uma série de açúcares, e com 50 milimolar ele paralisou a atividade tripsinolítica. E o que ele viu nos insetos? Houve paralisia da digestão, o inseto decodificou que a digestão tinha terminado, ele defecou prematuramente e houve um aumento de mortalidade dos insetos. Né? Mas ele utilizou nesse trabalho 50 milimolar de galactosamina. Então, qual que foi a ideia que a gente teve? A gente queria modular a atividade tripsinolítica, mas não paralisar a digestão. Né? Então, nos nossos experimentos, a gente tentou suplementar o repasto sanguíneo artificial com diferentes concentrações de galactosamina para ver qual que seria o impacto disso na atividade tripsinolítica no inseto. Né? Então, aqui a gente tem a estratégia experimental, né? A gente, com os insetos, com 3 dias após a emergência, a gente fez um repasto sanguíneo utilizando a Hemotec, né, um repasto artificial, utilizando o sangue humano heparinizado. A gente utilizou uma quantidade mínima de heparina, e a gente teve que fazer uma dosagem de heparina para usar a menor quantidade de heparina possível que fizesse que o sangue não coagulasse. Porque a heparina, como outros anticoagulantes, isso é um outro projeto que a gente tem no laboratório, anticoagulante altera a fisiologia intestinal de inseto hematófago. Não importa o anticoagulante que você utilize. Né? Ou ele vai ser quelante de íon magnésio, ou ele vai causar alguma alteração. A heparina é a que causa menos, e a gente utilizou uma quantidade muito pequenininha de heparina. Tá? E suplementou o repasto com diferentes concentrações de galactosamina. O controle ganhando só o sangue, a gente utilizou 5, 10, 15 e 30 milimolar de galactosamina. Esperamos 24, 48 horas, fizemos a dissecação dos intestinos e fizemos, em leitor de ELISA, o ensaio cinético, utilizando o bato, né, como o substrato sintético. Tá? E aqui está o resultado que a gente obteve. Né? A galactosamina ela reduziu a produção de tripsina no intestino de forma dose dependente. Né? Então, a gente tem aqui a atividade tripsinolítica, né, no eixo Y. Em amarelo, a gente tem os insetos que tomaram só sangue. E aqui, respectivamente, as concentrações de 5, 10, 15 e 30 milimolar. Tá? Então, a galactosamina, o que ela fez? Ela reduziu, então, a atividade tripsinolítica no intestino de Lutzomia longipalpus de forma dose dependente. Essa informação é uma informação importante, porque a gente viu também que a galactosamina não inibe diretamente a atividade tripsinolítica. Como é que a gente fez? A gente alimentou os insetos com sangue normal, dissecou, 30 segundos antes do ensaio tripsinolítico, a gente adicionou galactosamina para ver se ela inibia diretamente a atividade tripsinolítica que a gente observa no ensaio, e ela não alterou, então, diretamente a atividade tripsinolítica. Tá? E o que a gente pensou em fazer também? A gente pensou em utilizar outros açúcares que são semelhantes à galactosamina. Né? Então, a gente utilizou
né, nesse ensaio aqui, a galactose. A galactose no carbono 2, ela tem uma hidroxila, diferentemente da galactosamina, que tem um grupamento amino. E o que a gente viu é que a galactose ela não tem esse efeito de reduzir a atividade tripsinolítica que a gente observou para a galactosamina, né? Então, de novo, aqui a gente tem a atividade tripsinolítica, em cinza o inseto controle, em vermelho o inseto que recebeu galactosamina 15 milimolar, e os outros dois grupos receberam galactose, né? Então, a galactose, na verdade, ela não influencia na atividade tripsinolítica do intestino de Nutsomia longipalpus. O próximo açúcar que a gente... Eu estou enganado ou me pareceu que aumentou em 48 horas? Aumentou, Pedro. Você não está enganado, não. Aumentou, sim. Esse aí foi um resultado que a gente teve surpreendente, inclusive com a maior concentração de galactose que a gente teve, foi 30 milimolar. Ela aumentou, a gente realmente não sabe o que pode estar acontecendo ali, né? Ela, diferentemente, ao invés de abaixar, ela aumentou, né? Então, aqui, 24 horas, você já tem uma tendência, se você observar, aqui é o grupo roxinho, né? Então, ela aumentou, sim. Desculpa, eu já estava até passando batido aqui, bom que você percebeu aí. Tá? Isso aqui é interessante, porque a gente utilizou a glicosamina. A glicosamina é um isômero da galactosamina. Qual que é a diferença da glicosamina para a galactosamina? É o peso molecular exatamente o mesmo. No carbono 4, a gente tem uma hidroxila virada para um plano da molécula, enquanto que a galactosamina tem a hidroxila virada para o outro plano. Tá? E, interessantemente, a glicosamina não reduz a atividade tripsinolítica no Nutsomia longipalpus, a gente não observa, né? Em vermelho aqui você tem a galactosamina 15 milimolar e a glicosamina 15 milimolar em amarelo. Você vê que ela também não altera a atividade tripsinolítica, não reduz a atividade tripsinolítica. Então, qual que é a conclusão que a gente tira? Essa redução ela é específica para a galactosamina, tá? Tem alguma particularidade da estrutura da galactosamina que ela produz essa redução da atividade tripsinolítica, que a gente vai explorar isso logo aqui na frente, tá? Maurício, E por último... aqui é o Lucas, eu tenho uma questão só. Eu sei que o BAPNA é bem clássico para tripsina, mas vocês testaram outros substratos que tem, sei lá, malisina ou outros substratos para... A gente só usou o BAPNA mesmo. E a gente não fez atividade específica, a gente fez só o VMAX. Uhum. Porque eu estou trabalhando com tripsina de mamífero, pelo menos, e elas têm muita diferença de especificidade por substrato. Então, eu entendo que o BAPNA é bem clássico, assim, mas eu olharia, quem sabe, tentar outros substratos e ver, porque às vezes pode ser uma tripsina que degrada muito bem BAPNA, que você está vendo que não muda, mas pode ter alguma outra tripsina no intestino que degrade, sei lá, tenha o P1 ou uma lisina, e pode ser que está modulado, então, sabe, tu está deixando de ver alguma mudança, assim, usando... Tá perdendo informação, né? Ou até um zimograma, que é mais fácil, fazer um zimograma, quem sabe, com, sei lá, com caseína, com gelatina, para ver se também muda um pouco o perfil, não. Vou anotar aqui, Lucas, vou anotar sua sugestão, tá? Obrigado. Esse slide aqui, ele mostra o N-acetil-galactosamina, que tem o grupamento N-acetil no carbono 2, que é a mesma coisa, a mesma história, gente. Isso é só para mostrar que galactosamina, o efeito, né, utilizando esse substrato, ele é específico para galactosamina, né? Então, o que a gente pensou? A gente tentou entender mecanisticamente o que poderia estar acontecendo, como que a galactosamina poderia alterar essa atividade tripsinolítica no intestino, tá? Então, o que a gente pensou? A gente pensou esse experimento aqui, que foi a reversão do efeito da galactosamina em reduzir a atividade tripsinolítica no intestino, suplementando o repasto artificial com o excesso de aminoácidos, tá? Então, como é que a gente fez? Esse aqui é o nosso estratégia experimental. A gente utilizou 5 grupos. O primeiro ganhou só sangue heparinizado, o segundo ganhou sangue mais 15 milimolar de galactosamina, o terceiro ganhou sangue mais galactosamina mais 15 milimolar de uma solução de aminoácidos, tá? O quarto grupo ganhou sangue, galactosamina e 30 milimolar, e o último grupo ganhou só os 30 milimolar de aminoácidos, tá?
O que a gente fez? A gente fez... Desculpe uma curiosidade. O que fez vocês levantar essa hipótese que o excesso de aminoácidos, que eu pensaria o contrário? O que fez você... Eu queria só te mostrar o dado primeiro, Lucas. Guarda a pergunta para a gente, porque isso aí eu vou explicar no Working Model, que é o modelo que a gente bolou para poder tentar explicar. Guarda a pergunta aí, tá? Pode ser? Guarda aí que a gente vai discutir isso. Sim, claro. Só me deixa chegar mais para frente para te mostrar os resultados, só para você ter uma ideia. Aí, como é que a gente fez, então, essa suplementação com aminoácidos? A gente utilizou 3 soluções baseadas naquela solução de aminoácidos da Sigma e, proporcionalmente, né, a gente foi adicionando ao sangue em cada um dos grupos para poder chegar nessa concentração de aminoácidos, partindo do pressuposto que o sangue ele tem 5 milimolar de aminoácidos, de uma concentração de aminoácidos. Isso foi feito consultando algumas referências da literatura. Obviamente, essa concentração de aminoácidos do sangue, obviamente, sem ser digerido, tá? Ela varia um pouco, varia de acordo com o trabalho que a gente consulta, mas a gente fez uma média, tá? Para chegar nesse número de 5 milimolar da concentração de aminoácidos do sangue, para a gente suplementar e aumentar, tá? Então, agora já mostro para vocês o resultado, né? Para nossa surpresa, uma mistura de todos os aminoácidos, tá, adicionados ao sangue, ele reverte em parte o efeito, né, de redução de atividade tripsinolítica da galactosamina. A gente tem aqui em verde, dessa vez, os insetos que receberam só sangue. A gente tem aqui em roxo galactosamina, 15 milimolar. Em cinza, os insetos que receberam galactosamina, mais 15 milimolar de aminoácido em excesso, e os que receberam 30. Como os que receberam 30, a gente já começa a ver uma reversão, né, da atividade da galactosamina com esse excesso de aminoácidos, tá? Então, para a gente discutir como que a galactosamina está agindo, eu vou dar um passo atrás e gostaria de agora discutir um pouquinho sobre uma via do metabolismo, que é a via TOR, que é a via Target of Rapamycin. Ela é uma via altamente conservada em eucarioto, tá, gente? Ela está envolvida numa série de processos metabólicos, controla crescimento, motilidade, sobrevivência celular e, principalmente, síntese proteica, em vários tecidos, tá? Ela é ativada, basicamente, por 2 vias. Ela tem uma ativação via insulina e tem uma ativação que ela é feita por aporte de aminoácido, tá? E essa ativação da via TOR, ela estimula a tradução de proteína via fosforilação, basicamente, de 2 moléculas efetoras, né? A fosforilação do ativador de tradução, que ele é chamado de S6K, é essa molécula que a gente está vendo aqui, e de um repressor de tradução, que é o 4-EBP, tá? Então, a fosforilação dessas duas moléculas ativa a via TOR, tá? Nesse desenho aqui, mostrando para vocês a via, que é uma via complexa, tá? Com as setinhas aqui ao lado, mostrando, né, as 2 vias de ativação, que pode ser por aporte de aminoácidos ou via hormonal, principalmente via insulina em mamífero, né? Nós temos 2 principais complexos. O mTORC1 é o mais conhecido, tá? E a fosforilação do 4-ABP, que é o repressor, e do S6K, o que eles vão fazer, na verdade, é a indução de síntese proteica, tá? Em diversos tecidos e em diversas situações. É uma via envolvida em várias partes do metabolismo, tá? E o que a gente conhece sobre a via TOR em mosquito, por exemplo? Que já dá uma luz interessante para nós, né?
esse primeiro trabalho que eu vou citar é do grupo do Alexander Reichel, né? O que eles viram? Que a Viator ela funciona como sensor de nutriente no corpo gorduroso, estimulando a síntese de vitelogenina e ativando o desenvolvimento dos ovos. Esse foi um trabalho dele clássico, do Journal Biological Chemistry, de 2005, tá? E o trabalho do grupo interessante, muito interessante, do grupo do Roger Maisfeld. O Roger Maisfeld, não sei se vocês conhecem ele já, ele era vizinho de laboratório do Michael Wells, que trabalhava com o Fernando Noriega, sempre trabalharam com fisiologia de mosquito, né? E, infelizmente, o Michael Wells ele faleceu de câncer, né? Eles eram muito amigos, trabalhavam em laboratórios vizinhos. O Roger Maisfeld, ele assumiu um compromisso com ele de orientar os estudantes de doutorado dele, né? E se tornou um indivíduo que publicou trabalhos interessantíssimos na área de fisiologia de Aedes aegypti, né? Esse trabalho dele, o que ele viu? Ele viu que a indução de síntese da early trypsin de Aedes aegypti, né? A digestão ela acontece em duas fases, né? Você tem a transcrição da early trypsin, que ela acontece em um momento, e a tradução ela só ocorre via aporte de aminoácidos, e você tem, né, a outra tripsina, que é induzida pelo repasto, né, que atua diferentemente, né? Então, a indução dessa early trypsin, a síntese dela, ela é feita através da ativação da Viator, tá? Então, foi uma das várias contribuições que ele fez nessa área de fisiologia de Aedes, tá? E a pergunta que a gente tem no nosso modelo seria a seguinte, né? A Viator estaria envolvida, então, com a síntese de protease no intestino de Lutzomyia longipalpus, e como que a galactosamina influenciaria a síntese de protease no intestino de Lutzomyia longipalpus, agindo na Viator, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Essa figura, né, eu vou destrinchar ela em 4 partes, para a gente entender melhor, tá? Então, a primeira parte da figura mostra que a gente fez um experimento em que a gente suplementou um repasto sanguíneo artificial com rapamicina. A rapamicina é um inibidor do Viator. Desculpa, gente, alguém falou alguma coisa? Eu escutei uma... Pode continuar? Alguém está com o microfone aberto? Pode continuar, Maurício. Beleza, gente. Então tá, ó. Então, nesse experimento, o que a gente fez? A gente suplementou um repasto sanguíneo com rapamicina. A rapamicina é um inibidor específico da Viator, ele inibe a fosforilação de S6K. Já vi trabalho dizendo que ela não inibe fosforilação de 4-EBP, mas o trabalho do Roger Maisfeld mostra que em altas concentrações ela inibe também a fosforilação de 4-EBP, mas basicamente ela inibe a Viator, tá? E o que a gente viu foi que a suplementação do repasto com rapamicina reduz a atividade tripsinolítica no intestino de Lutzomyia longipalpus. Primeira evidência, então, de que a Viator pode estar envolvida, né, nessa síntese de enzima digestiva no intestino de Lutzomyia longipalpus. Essa figura é uma neighbor joining, uma árvore neighbor joining, a gente achou no genoma de Lutzomyia longipalpus uma molécula que é provavelmente a 4-EBP de Lutzomyia longipalpus, altamente similar ao 4-EBP de Aedes aegypti, né? O 4-EBP ela é ortólogo a uma família de genes que é chamada de gene TOR, mas não é o TOR de via TOR, é o TOR com H, tá? É ortólogo dessa família. E o que a gente viu é que o 4-EBP de Lutzomyia longipalpus e Phlebotomus papatase, né, ele é mais próximo às moléculas 4-EBP e TOR dos culicine e dos aedine em comparação com os anophelini, tá? Essa figura já mostra a expressão de 4-EBP, né, da molécula. Esse aqui é um PCR em tempo real. Então, o que acontece aqui seria que a presença de sangue em repasto artificial ela reduz
a expressão do gene 4-ABP em lutsomia longipalpis, né? O 4-ABP ele é inibidor da Viator, né? Então, quando o sangue entra, a gente precisa da Viator ativa para poder conduzir a síntese das enzimas digestivas, né? Então, é de se esperar que a presença de sangue reduza a expressão de 4-ABP, tá? Mas essa figura é uma figura importante, porque o que a gente observou nela, né? A gente fez, então, o Western blot para a gente identificar a fosforilação do 4-ABP, que é uma informação mais importante para nós, tá? A gente utilizou o anticorpo primário, um anticorpo que ele é humano, tá? Ele identifica o 4-ABP fosforilado, ele funciona para Aedes aegypti. No trabalho do Roger Maisfeld, ele utilizou o mesmo anticorpo, tá, gente? E o que a gente viu é que a suplementação com galactosamina, né, durante o repasse sanguíneo, na verdade, vamos olhar primeiro, antes de falar da galactosamina, né, o que acontece com a fosforilação do 4-ABP. Aqui em cima, nessa faixa, eu tenho um Western blot, o resultado de um representativo, e embaixo aqui no gráfico eu tenho a densitometria de banda que foi feita em 5 Western blots independentes, tá? Então, eu tenho aqui uma quantificação que ela é semi-quantitativa, tá? O blot em cima, ele é um blot representativo. Então, o que acontece, né? A entrada de sangue aumenta a fosforilação do 4-ABP, só relembrando lá, o 4-ABP fosforilado, o que ele faz? Ele deixa de ser um inibidor da Viator, tá? Quando fosforila, ele deixa de inibir. Quando ele não está fosforilado, ele está inibindo a Viator, tá? Então, qual que é o take-home message, né? A entrada de sangue aumenta a fosforilação porque a gente precisa da Viator ativa. Quando você coloca a galactosamina nesse repasto artificial, a gente tem uma redução significativa da fosforilação do 4-ABP, mostrando uma queda na ativação da Viator, tá? Então, ela está influenciando, ela está down-regulating, de alguma maneira, a Viator, tá? Então, agora a gente chega, Lucas, agora a gente pode discutir mais diretamente na sua pergunta, né? Esse aqui seria, então, o modelo, né, de atividade da galactosamina, que eu representei aqui bem didaticamente, né? Você tem aqui o enterócito, as microvilosidades, a luz intestinal. Quando chega o repasse, né, você tem o enterócito secretando as proteases intestinais que vão começar a digestão da hemoglobina. E o que vai acontecer? Vai acontecer um aumento gradativo da concentração de aminoácidos, né? Esses aminoácidos eles vão entrar no enterócito, tá bom? Né? Existe dentro do enterócito um mecanismo de percepção desses aminoácidos que a gente não sabe qual que é, tá? Então, muito provavelmente isso tudo é especulativo, tá, gente? Muito provavelmente ele é feito via TOR, tá? Então, tem um mecanismo de percepção desses aminoácidos da digestão que estão entrando. Então, o que vai acontecer? Você vai ter ativação da Viator e um aumento da tradução das enzimas digestivas, tá? E como que a galactosamina provavelmente alteraria isso, né? A galactosamina é uma molécula pequena, uma molécula aminada, tá? Que penetra no enterócito, quando ela está misturada junto com o repasse sanguíneo, ela deve bagunçar, de alguma maneira, a percepção desse mecanismo de percepção de aminoácidos, e ela vai prejudicar a ativação da Viator de uma maneira correta, traduzindo em uma redução da tradução das enzimas digestivas no intestino, tá? Então, esse seria, então, um modelo que a gente criou, né? A gente inventou esse modelo para tentar explicar, baseado no resultado dos experimentos que a gente teve, né? A galactosamina, ela reduz, quando ela está suplementada no repasse sanguíneo, ela reduz a quantidade de ovos, né? De ovócitos, né? Dentro das fêmeas de lutsomia longipalpis. A gente fez curvas de sobrevivência. Essa curva da figura aí, a letra B,
ela é um resultado de 5 curvas de sobrevivência que a gente fez com uma quantidade grande de insetos. Então, ela causa um dano de fitness, né? Ela reduz a sobrevivência das fêmeas de Lutzomyia longipalpus, né? Uma coisa interessante, né? Eu já mencionei para vocês em uma outra parte da palestra, né, dizendo que a galactosamina ela é tóxica para vertebrado, né? Ela é uma molécula que ela gera dano hepático, muito utilizada naqueles trabalhos em que as pessoas estão pesquisando moléculas que causam regeneração hepática. Então, no trabalho do Peter Wolf de 2001, o que ele sugeriu? Ele sugeriu que a galactosamina, ela por fato de ser tóxica, ela teria um efeito tóxico específico na fisiologia digestiva dos flebotomíneos, tá? Então, ela ia estar, basicamente, para a gente dirimir essa dúvida, né, nós fizemos o quê? Nós pegamos os insetos, fizemos repasto com e sem galactosamina e dosamos a atividade de 2 enzimas, né, de aminopeptidase, uma protease membrana, tá? E dosamos a atividade de alfa-glicosidase, que é uma enzima envolvida no metabolismo de carboidratos, né? E o que é interessante que a gente viu é que a galactosamina reduz a atividade de aminopeptidase e ela, na verdade, ela aumenta a atividade de alfa-glicosidase, né? Então, o que nos parece é que a galactosamina ela reduz especificamente a atividade de protease do intestino de Lutzomyia longipalpus, tá? Lembrando, falando da viatória, eu esqueci de falar no slide. Isso aí é durante o ensaio ou é na alimentação? Na alimentação, né? Na alimentação. Ah. Então, o que a gente fez? Alimentou os insetos com e sem galactosamina, né? E depois a gente dissecou a idade das 2 enzimas, tá? Tranquilo? Aí, o que a gente viu? O que nos parece é que a galactosamina ela não está inespecificamente reduzindo essa atividade enzimática no intestino pela toxicidade. Ela está inibindo a atividade proteolítica, de protease do intestino, tá? E, né, já estou chegando no final, tá, gente? Eu estou me estendendo até demais aqui, mas vou dar uma acelerada. Não sei como é que a gente está de tempo, Pedro. Como é que está? Tem problema não, tá tranquilo. Posso tocar, né? Então, a pergunta seria a seguinte, né? Qual seria o efeito da galactosamina na infecção experimental de Lutzomyia longipalpus com espécies de leishmania, né? Então, a gente infectou os hamsters com leishmania mexicana e leishmania infanto, né? Fizemos a extração dos parasitas dos respectivos tecidos, colocamos essas leishmanias em cultura, usando Schneider, né? O meio Schneider, utilizamos esses parasitas em passagem muito baixa, no máximo P2, para poder fazer a infecção artificial misturado com sangue, que teve o soro, obviamente, inativado a 56 graus por 30 minutos para inibir o complemento do soro, tá? Então, misturamos aqui os parasitas com o sangue, fizemos a infecção dos insetos e dissecamos os intestinos posteriormente para observar o efeito da galactosamina na infecção de Lutzomyia longipalpus por leishmania. E a gente viu uma coisa interessante, né? A gente viu que essa suplementação da galactosamina aumenta não só o número de promastígota no intestino, né, das fêmeas, como também a taxa de infecção ou prevalência. Ela aumenta significativamente a prevalência, que seria aquela proporção de inseto infectado em relação aos insetos não infectados, que estão mostrados aqui pelo gráfico de pizza embaixo, tá? Então, aqui em cima, cada bolinha dessa seria a quantidade de promastígota no intestino de um flebotomínio individual, tá? E esse primeiro gráfico que mostra a infecção de Lutzomyia longipalpus com leishmania mexicana, tá? Lembrando que a Lutzomyia longipalpus é um vetor permissivo, então ela
permite o desenvolvimento de várias espécies de leishmania. E o mesmo pode ser observado quando nós infectamos os flebotomíneos com leishmania infantum suplementada com galactosamina. A gente observou basicamente a mesma coisa. Só que aqui a gente investigou em 2 dias diferentes ao longo da infecção, o dia 5 e o dia 8, observando também um aumento da proporção do número de promastígotas no intestino e um incremento muito significativo de prevalência de infecção, tá? De taxa de infecção. Vale ressaltar que essa nossa colônia, que ela é oriunda de Teresina, ela se infecta pobremente com leishmania, tá? Eu já trabalhei com essa colônia de Teresina, trabalhei com a de Jacobina durante muitos anos lá na Escola de Medicina Tropical de Liverpool, e a gente vê claramente que essa população de Teresina ela se infecta pobremente com leishmania. Você vê aqui pelas infecções controle, né, que não tem galactosamina, né, a quantidade de inseto infectado e a quantidade de parasita no intestino é muito baixa, é uma característica da colônia, tá? O que facilitou a nós a ver esse efeito da galactosamina. Talvez se a gente utilizasse a colônia de Jacobina, a gente não teria visto essa interferência de uma forma tão significativa, né? Um outro procedimento que a gente fez, isso aí já indo em direção ao nosso protocolo que a gente quer desenvolver, a gente suplementou o repasto infectivo com N-acetilcisteína, que é um antioxidante, né? A gente viu também um incremento interessante, principalmente na dosagem de 2 milimolar, né, do número de promastigotas no intestino e também da prevalência da infecção. E, por último, a gente misturou, né, a galactosamina junto com a N-acetilcisteína, ou seja, o inibidor de atividade tripsinolítica, mais o antioxidante, e a gente viu uma tendência dos 2 compostos juntos de incrementar ainda mais a infecção das fêmeas de Lutzomia longipalpis, né? Refletidas aqui no número de promastigotas no intestino e na prevalência da infecção, tá? Esse trabalho, só para agradecer mesmo a participação de todos os integrantes que nos ajudaram a fazer esse trabalho foi publicado ano passado na Insect Biochemistry. Ele foi encabeçado pela Tatiana Lima Silva Fernandes, que foi minha aluna de doutorado, né? Obviamente com a participação de várias pessoas, vários alunos e vários pesquisadores do grupo que nos ajudaram sempre muito de perto nas discussões, né? E o que a gente está desenvolvendo agora no laboratório? A gente está tentando desenvolver esse protocolo para a geração da Lutzomia longipalpis maciçamente infectada, tá? Então, o que a gente já mostrou? Que a gente está utilizando a galactosamina para reduzir a atividade proteolítica, um antioxidante para poder incrementar a infecção. E o que a gente pretende fazer de agora em diante? Tentar reduzir a resposta imunológica no intestino, utilizando moléculas que sejam imunossupressoras, por exemplo, tá? E a promoção da metaciclogênese no intestino, né? Não adianta a gente ter um inseto abarrotado de leishmania sem que esse inseto tenha uma metaciclogênese efetiva, né, para que dê a chance da metaforma metacíclica infectar o hospedeiro vertebrado, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Mexer no estresse nutricional, né? Nas fases mais tardias da infecção, a gente pretende reduzir a quantidade da concentração de sacarose que a gente oferece no açúcar para esses insetos, né? O estresse nutricional, ele é um fator muito importante na indução de metaciclogênese. Isso aí a gente, inclusive, foi uma ideia que o David Sachs que deu, a gente conversou com ele uma vez, numa oportunidade que ele teve aqui na universidade, né? E também o uso de algumas drogas que estimulam a metaciclogênese. Tem essa droga que eu citei aqui na apresentação. Essa droga ela é um inibidor de purina, né? Então, né, a gente sabe que leishmania utiliza
urina para poder no seu metabolismo, né? Então o estresse nutricional ele é muito importante na indução de metaciclogênese, né? E o que a gente vai fazer por último? O que a gente tem que fazer, na verdade, né? É verificar a proporção de formas metacíclicas, né, de leishmania infanto nesses insetos que foram submetidos a todos esses tratamentos, tá? E, por último, verificar a eficiência de transmissão de leishmania infanto por flebotomínios maciçamente infectados em comparação com aqueles insetos que foram infectados pelos protocolos tradicionais que a gente vê na literatura, né? Cabe destacar de uma forma terrível que esse projeto ele foi altamente impactado com a pandemia, tá? Vários estudantes, né, uma pós-doc que estava trabalhando nesse projeto, ela se prejudicou no acesso ao laboratório principalmente durante a fase em que a transmissão estava muito intensa e que a universidade restringiu muito o acesso tanto do estudante quanto do pesquisador para o laboratório, e ela acabou desistindo agora no final da pandemia. Tinha bolsa para ela continuar, ela desistiu por motivos pessoais, a gente nunca vai saber por quê, né? Então está aí a pandemia causando prejuízo, né, na condução da nossa pesquisa, mas a gente vai tocando para frente, né? Só para a gente lembrar que o produto final seria um inseto maciçamente infectado, né, um inseto bloqueado, né, por PSG, que seria um vetor eficiente, com elevada proporção de formas metacíclicas para serem utilizados naqueles ensaios vacinais que a gente falou lá atrás, né? O ensaio vacinal de maneira ideal, que seria por picada de inseto infectado, tá? Não terminou. O nosso projeto, quanto mais a gente navega nele, mais pergunta vai surgindo, né? Então, a gente expandiu esse projeto, a gente está expandindo o projeto para outros modelos, né? Então, essa pergunta aqui é uma pergunta interessante. Será que o efeito da redução da atividade tripsinolítica da galactosamina, que é observado com a flebotomina, ele é observado em outros nematóceros, né? A resposta está aí nesse gráfico, né? A gente realizou repasto artificial em Anopheles aquasalis, utilizando, obviamente, diferentes concentrações de galactosamina, e a gente viu uma redução que ela tem essa tendência a ser dose dependente, né? Com uma redução significativa da atividade tripsinolítica numa dosagem de 90 milimolar, que é uma dosagem muito maior do que a dosagem utilizada para flebotomina, por exemplo, né? Flebotomina 30 milimolar já causa um impacto severo na atividade tripsinolítica. Para Anopheles aquasalis seria 90 milimolar. Para Aedes aegypti, a mesma coisa, né? A gente consegue observar essa redução da atividade tripsinolítica com a suplementação do repasto artificial com galactosamina, né, com a dosagem ideal que a gente tem utilizado, tá? 50 milimolar é uma dosagem ideal, que a gente consegue reduzir significativamente a atividade tripsinolítica. E agora eu queria falar, né, um pouquinho, para finalizar, o uso da galactosamina em outros modelos parasito vetor, tá? A gente escolheu um modelo interessante aqui para a gente brincar com essa atividade da galactosamina, que foi o Aedes aegypti infectado com Plasmodium gallinaceum. Então, a gente infectou os pintinhos com Plasmodium gallinaceum. A gente aqui no gráfico ele mostra o número de oocisto, né, do Plasmodium por intestino. A gente colocou aqui em vermelhinho os insetos para se alimentar diretamente no pintinho doente, né, com o pintinho, né, produzindo gametócitos. A gente retirou esse sangue do pintinho doente e fez um repasto artificial, tá, utilizando o Hemotec. Então, aqui já tem uma redução bem significativa aqui do número de oocistos por intestino. E quando a gente suplementou esse repasto infectivo, que seria sangue mais o Plasmodium gallinaceum e a galactosamina na dosagem de 50 milimolar, a gente teve bloqueio de infecção, né? Aí isso é um resultado interessante, porque revisitando a literatura, né,
a gente descobre aqui um trabalho do Marcelo Lorena, que ele mostrou que o Plasmodium gallinaceae, a quitinase que ele secreta uma proquitinase, que precisa da tripsina do hospedeiro para ser processada em uma quitinase ativa que consiga fazer o furo na membrana peritrófica. É por isso que a gente não está vendo aqui o bloqueio esse bloqueio da infecção causado pela galactosamina. A galactosamina está dando uma pancada, né, na atividade tripsinolítica que está sendo crítica para o Plasmodium, principalmente quando ele secreta a proquitinase, que não pode ser processada, ele não consegue escapar da membrana peritrófica. É um resultado interessante que corrobora os dados da literatura, né? E agora, para finalizar, a gente resolveu estudar qual que seria o efeito da galactosamina em Aedes aegypti durante a infecção por vírus da dengue. Tá? Então, a gente utilizou, nesse caso, esses experimentos foram feitos em colaboração com o João Marques, no laboratório do João. Quem fez esse experimento foi o Roenick Olmo, que está lá na França hoje. Né? Então, o que ele fez? Né? Ele infectou os Aedes aegypti com o sangue normal, com vírus da dengue, né? E o sangue com vírus da dengue, mais 50 milimolar de galactosamina. Então, a gente vê aqui, né, um aumento da carga viral bem significativa naqueles insetos que receberam galactosamina, a suplementação com galactosamina, né? Tanto no quarto dia após a alimentação, quanto no dia 8, tá? E esse efeito ele não foi feito ele não pôde ser observado só com a carga viral. Aumentou-se também significativamente a taxa de infecção dos mosquitos. Né? Você vê aqui, sem galactosamina no dia 4, uma taxa de infecção em volta de 50% para 100% dos mosquitos, né, que receberam a galactosamina suplementada junto com o vírus da dengue. Então, ela aumenta a carga viral e aumenta a prevalência de infecção. Né? E a gente resolveu também observar o que a galactosamina faria com o vírus Zika infectando o Aedes aegypti. Né? Então, esse resultado aqui foi um resultado muito interessante e intrigante ao mesmo tempo, porque, né, a gente vê aqui em vermelho, vamos esquecer momentaneamente aqui os pontinhos, né, os pontos azuis, tá? A gente viu que o Aedes aegypti, né, a carga viral que os mosquitos que puderam ser detectadas no mosquito aqui sem galactosamina, ela não diferiu muito daqueles que receberam galactosamina. Isso aqui é exatamente esse primeiro grupo e o terceiro grupo, né? Ou seja, a galactosamina não incrementou a carga viral nesses mosquitos, quando ela foi suplementada no repasto infectivo. Porém, a gente utilizou também o Aedes aegypti que continha Wolbachia. A gente utilizou o Aedes aegypti BR, que tinha WMEL. Tá? E o que a WMEL faz? Ela praticamente bloqueia a infecção por vírus Zika nesses mosquitos. Né? E o que a gente viu de interessante? Quando você utiliza o mosquito que tem a WMEL, né, nesse repasto infectivo com Zika, em que você adiciona a galactosamina, você consegue reverter, você reverte esse fenômeno de bloqueio que a Wolbachia causa no vírus Zika. Tá? É exatamente aqui o segundo grupo com o quarto grupo. Né? A galactosamina suplementada, né, ela consegue fazer com que o mosquito que tem a Wolbachia, que naturalmente bloqueia a infecção por Zika, que ele volte a ser susceptível. Né? Você tem um aumento da carga viral e aqui em cima tem a prevalência, que seria a proporção de mosquitos infectados. Né? Então, compara o segundo grupo, em que 3 mosquitos foram infectados de 20. Quando você coloca a galactosamina, você tem 14 mosquitos infectados em 20. Isso aqui no dia 4 e aqui do lado no dia 8, após a infecção. Né? Então, é um dado surpreendente, tá? E a gente... isso aqui seria um outro experimento, utilizando uma outra coorte de mosquito, tá? O experimento se repetiu de uma forma muito consistente, tá? Ou seja, a galactosamina ela não consegue incrementar a infecção por vírus Zika em mosquitos sem Wolbachia, tá?
mas ela consegue reverter esse fenótipo de bloqueio quando ela é suplementada no repasto infectivo. Tá? Então, o que a gente pretende fazer nesse momento? Né? A gente precisa... O Otávio levantou a mão, ele quer fazer uma pergunta. Otávio, tá pode joia. falar. Bom, tudo bem. Eu não queria interromper. Se você quiser, eu posso fazer depois que você terminar a apresentação, não tem problema. Não, tá tranquilo. Aqui falta o último slide só. Você pode fazer agora, você que escolhe. Tá, tudo bem. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade. Eu não sei se eu perdi isso, mas se eu me lembro bem, você mostrou que quando você trata os flebótomos com rapamicina, você reduz a atividade de tripsina ou proteolítica, né, no intestino, e que você tem exatamente o mesmo perfil quando você coloca a galactosamina. E aí você mede a carga parasitária ou metaciclogênese na galactosamina. Você chegou a fazer o mesmo ensaio com rapamicina para ver o que acontece? Não, a gente não mediu metaciclogênese, não. Isso aí é uma coisa pendente. Não chegamos a fazer isso. Isso era uma coisa que era para ser feita agora, durante a pandemia, e nós tivemos um problema seríssimo com as pessoas que estão tocando essa pesquisa, os alunos que estão tocando a pesquisa no laboratório. Nós não medimos isso, não. Entendi. E aí você chegou... Bom, então, só fazendo um paralelo, você chegou a medir a infecção de mosquito, agora não mais flebótomo, mas mosquito, com os vírus, seja dengue, zika, enfim, com rapamicina ou não? Então, agora que eu estou vendo aí nesse slide. Esse tá, slide, tudo bem. Desculpa, isso que faltou o último slide. Esse é literalmente o último slide da apresentação. Né? O que a gente tem que fazer? A gente sabe que a galactosamina, ou tem uma ideia muito... tem, como a gente fala, compelling evidence, né? que ela está mexendo na Viator, né? Sim. Então, qual seriam, então, os experimentos que a gente pretende fazer agora, né? Além da infecção, que é a infecção básica, que é o Aedes aegypti com o vírus da dengue, a gente pretende utilizar a rapamicina suplementada na infecção, tá? O que ela está fazendo aqui? Inibindo a Viator. Né? A galactosamina, que é a infecção que a gente viu, né? Naturalmente, o que eu mostrei para vocês no slide passado. E também utilizar, além do vírus da dengue, o STBI, que é o inibidor de tripsina, que é o Soybean Trypsin Inhibitor, né? Porque a gente sabe que ela reduz a atividade tripsinolítica. Então, a gente está pensando em dissecar e tentar entender o que está acontecendo, né? Porque a gente tem um fenômeno interessante, mas agora a gente tem que entender e dissecar o que a galactosamina está causando e por que ela está causando isso, entendeu? A sua ideia, então, de uma maneira bem simplificada, é que galactosamina estaria tendo um efeito rapamicina-like, então, no sistema. Exatamente. Agora, o que acontece? Eu não tenho muita familiaridade, o que foge da minha experiência é a biologia de vírus. É a biologia de vírus. Então, eu não sei, por exemplo, eu achei um trabalho da Carolina Barillas, que é de 2004, 2005, em que ela mostra que... 2005, que é atividade tripsina, com SBTI. Então, mas esse trabalho, ele é controverso num dado momento, porque pouco tempo depois, se eu não me engano, em próprio 2005 ou 2006, o grupo do Ken Olson, se eu não me engano, bom, alguém do Colorado também, publicou um trabalho mostrando o oposto do trabalho da Carolina. Ou seja, quando a Carolina tratava... Não, era exatamente o contrário, porque a Carolina dizia que quando o mosquito era tratado com SBTI, isso inibia a replicação viral no intestino. E, consequentemente, reduzia a disseminação do vírus para o resto do corpo, né, do mosquito. Não foi o contrário, não, cara. Você desculpa. Não foi o contrário. Não. E aí, depois, esse outro trabalho mostrou o contrário,
que tinha uma maior disseminação e ele até testa o silenciamento com dsRNA para alguma tripsina. Se eu não me engano, foi a late trypsin ou a 5G, uma coisa assim. Entendi. Então, assim, e eu acho que é super legal essa pergunta, porque está aberto. Ninguém bateu o martelo ainda do que de fato enzima digestiva faz com vírus no mosquito. Isso é. E aí depois, em 2017, se eu não me engano, saiu um trabalho do grupo do Dimópolis, o MyLife, em que ele silencia, ele faz um pool de dsRNA para diversas tripsinas e infecta o mosquito com dengue. E isso também aumenta a carga viral. Então, é um campo meio não muito claro, mas eu acho que vai ser legal você dar essa contribuição, sim, que vai ajudar a limpar, né? Esse resultado aqui ele é muito interessante, né? A gente tem uma molécula que ela reduz a atividade de Viator, reduz a atividade tripsinolítica, está aumentando significativamente a carga viral. Agora, outra coisa, tá? Isso aí já vem uma crítica do nosso trabalho, que a gente tem que dar uma olhada nisso. A gente não observou, porque aqui está pequeno, talvez vocês não consigam ver, porque aqui é um mosquito que foi infectado, é o mosquito BR, né? Que é o mosquito sem Wolbachia. Ele foi infectado com Zika, e aqui Zika mais galactosamina, tá? A gente não viu esse incremento com Zika. Isso era outra pergunta. Agora, será que esse título viral que a gente utilizou foi tão grande que a gente mascarou? É exatamente a pergunta que eu tinha. Qual foi a carga viral do Zika que vocês usaram? Então, eu acho que isso tem que ser revisto e tem que ser repetido. Então, porque, tá vendo aqui, há uma possibilidade grande de a gente ter excedido o limite, utilizado uma titulação viral muito grande. Muito alta, e isso bypassou. Agora, interessante, eu fiquei pensando nesse resultado de Wolbachia. Você acha que, de alguma maneira, a galactosamina pode estar controlando o nível de Wolbachia? E aí, por isso, você tem esse efeito na viremia? Cara, então o que acontece? Wolbachia, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. É uma das coisas assim, ela bloqueia, a gente sabe que ela tem esse efeito de bloquear, né, o desenvolvimento viral, ninguém sabe como isso acontece. Isso, eu concordo, mas se você faz um 16S, por exemplo, corre um PCR para quantificar os níveis de Wolbachia no mosquito que foi infectado e tratado com galactosamina, será que esse efeito que você vê é um efeito porque, na verdade, de alguma maneira, a galactosamina mexeu no nível de Wolbachia? Exatamente. E aí, por isso, entendeu? E aí que você tem um efeito da viremia, seja lá por qual razão for, porque isso até hoje realmente ninguém sabe o que a Wolbachia faz no organismo. Ela pode estar reduzindo a quantidade de Wolbachia no mosquito, né? Isso, exatamente. Por algum mecanismo que a gente não sabe, seja por regular de alguma maneira TOR, e TOR vai mexer em alguma coisa imune ou alguma coisa nutricional que vai dar um side effect na Wolbachia, entendeu? E aí... Será que TOR é fundamental para a Wolbachia? O TOR da célula que ela infecta? Exato. É outra coisa também que ninguém sabe. Porque durante um tempo discutia justamente o fato de Wolbachia regular a questão do metabolismo de colesterol e que isso era importante para fazer a regulação do vírus, né? E existe, enfim, metabolismo lipídico e TOR é a coisa mais conhecida da literatura, então, de mamífero, né? Deixar claro. Será que não é isso que está acontecendo? Na verdade, você está tendo uma regulação do nível de Wolbachia pela galactosamina e aí, de alguma maneira, isso reflete na infecção viral. Perfeito. Entendeu? Tem uma coisa a ser investigada e muito pertinente. Legal, muito legal. Eu tenho uma fila de perguntas, mas eu queria fazer, antes de perguntas, duas observações. Primeiro, eu queria me desculpar contigo, que é o seguinte, a gente escreveu um reviewzinho seu no Frontier sobre non-immune factors e não sei o quê, e a gente não citou o teu trabalho, cara.
escapou do radar totalmente. Mil desculpas. Falha horrível. Falha horrível. Muito. É. Ai, que vergonha. Meu Deus. Então, queria fazer essa apology em público aqui, ó, né, para botar. Foi mal. Mas a gente vai ter uma oportunidade de corrigir isso, que é na discussão do trabalho que o Otávio está escrevendo nesse momento sobre Tor, vírus e Aedes, que é uma coisa que a gente... Não vou falar muita coisa agora, mas acho que a gente pode conversar fora daqui do seminário, tá, e botar, porque eu não vou tomar tempo da pergunta do seu trabalho, né? Mas tem... Obviamente, não tem nada com glucosamina, nada com Wolbachia, nada com um monte de coisa, mas tem com Tor e imunidade de mosquito, que é a parte do trabalho do Otávio. Ele está com um trabalho semi-escrito. Pode te dar um manuscrito em preparação, para a gente conversar, trocar uma ideia sobre isso. Eu acho que seria legal. E aí a gente corrige a falha de não ter citado o trabalho do flebotomia. Agora, aí as perguntas. Você, na outra hora, na tripsina, botou como especificidade para galactosamina a glicosamina, e glicosamina não fazia nada na tripsina. Mas aqui você fez um screening depois de concentração de galactosamina, mas tinha que você botou, era galactose, né? Sim, foi galactose. Era galactosamina, né? Glicosamina, perdão. Não era glicosamina, quer dizer, você usou um outro açúcar. Em qual parte, Pedro? Em qual parte específica, Pedro? Só para eu relembrar. Quer que volta o slide? Agora, já no finalzinho, quando você botou... Volta o slide. Você quer que volte aqui? Eu acho que foi do... Está muito no começo? Espera aí. Não, estava para o final. Só que eu acho que você trocou o açúcar. Agora estou tentando me lembrar o que era. Que a pergunta é se é isso, e a outra coisa que está relacionada com isso é o efeito... Maurício, procura um slide com vários açúcares. Esse aqui. Peraí. A outra coisa é da alfa-glicosidase, que teve o efeito oposto. Foi da galactose, Pedro. Foi galactose. Peraí. Que não tinha o NH2, é galactose e galactosamina. Que você já achei aqui, ó. Achei aqui, ó. Ó, achei. Peraí. Isso. É esse aqui? Isso. Exatamente. Tá. Ok. Então tá, esse cara não tem. Mas tinha um outro que tem um efeito lá na frente que acontece com o açúcar, que é igual para, acho que a galactose, acho que é. Esse aqui é glicosamina? A glicosamina, ela não inibe. Tá. Não inibe. Isso. Vou ver aqui. N-acetil. N-acetil também não. Tá. É comparar o vermelhinho com o amarelo. Tinha um outro. Bom, eu perdi agora o troço. Devia ter perguntado na hora. E a alfa-glicosidase, que vai no sentido contrário, ela é uma enzima de jejum? Qual é a interpretação para jejum de açúcar? Por que ela é superestimada? Então, Pedro, eu não sei te explicar. Esse aqui, ó, né? O que a gente tentou fazer aqui foi o seguinte: usar uma protease que não seja tripsina e usar uma enzima que não seja uma protease. A gente escolheu a alfa-gli, tá. Né? Para poder... Então, o que acontece? A atividade dela cai porque ela Anfed, que eu estou dizendo aqui, é o que não comeu sangue. Entendi. Entendeu? Quando aqui, quando come sangue, ela cai. E aqui é sangue sem e sangue com galactosamina, né? Tá bom. Ok. Então, Maurício,
Oi. É interessante. Tudo bem? Pode falar. Estava pensando aqui, você não olhou em momento algum, você está apostando na questão dos aminoácidos, da ativação de TOR, né? Esse mecanismo ser via a mecanística voltada para aminoácidos, né? No controle de TOR. Você não viu absolutamente nada de cascata de insulina, por exemplo, não viu de AKT, é isso? Não, a gente não mexeu no braço hormonal. Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando você botou um açúcar mais palatável, voltando à pergunta do Pedro aí, a questão da galactose, né? O próximo funcionou muito bem, né? Então, eu acredito que, né, esse caminho até essa competição, inclusive envolvendo o resultado com Wolbachia, que eu aposto muito nessa competição metabólica entre Wolbachia e infecção, né? A gente tem uma colaboração com o Luciano também nesse sentido. Eu acredito que possa ser uma questão envolvendo, né, muito esse braço também, ou até exclusivamente, mas não diretamente sendo a galactosamina um inibidor de TOR, por exemplo, um inibidor da tripsina. Você está entendendo? Entendi. E esse efeito ser uma consequência, e aí ter, eu diria que pode ter uma participação na cascata de insulina aí, né, que vocês negligenciaram até agora, né? Negligenciaram no bom sentido, desculpa. É porque você não... Vamos dizer assim, a gente não explorou. Não explorou, desculpa. Isso, é nesse sentido, né? Mas eu acho que seria legal ter uma atenção a isso também. Não sei como é que vocês estão vendo isso, vocês discutiram. O Nelder é muito bom nisso, né? Quer contribuir aí, Nelson? Nelson? Conseguindo ligar. Liguei o microfone, demorou a ligar. Eu estava aqui apertando. O que a gente acha com relação a... Aí eu vou voltar naquela história dos aminoácidos. Sim. Que ele acabou falando primeiro, depois é que ele explicou, né? Vocês veem uma coisa interessante. A galactosamina parece que está competindo com os aminoácidos para o sistema que capta a presença de aminoácidos do sistema TOR. Então, o sistema TOR tem um sensor de aminoácidos, vamos chamar assim. Vamos chamar de um receptor de aminoácidos que serve de sensor para ativar coisas que são ativadas quando chega aminoácido. O que parece estar acontecendo? A galactosamina chega lá, ela ocupa o receptor sem ativar. Então, os aminoácidos é como se tivesse abaixado a concentração de aminoácidos. Quando a gente aumentava a alimentação com sangue, aumentando a concentração de aminoácidos, o que acontecia? Como é uma inibição competitiva, os aminoácidos começaram a vencer a competição por galactosamina, né, para ligar naquele lugar lá. A gente não sabe de afinidade de nada desses aí, a gente nem sabe se todos os aminoácidos ligam lá. Os aminoácidos que ativam, por exemplo, o TOR de mamíferos, são alguns aminoácidos, não são todos. Deve ser também assim com o inseto. Mas provavelmente pode ser até aminoácidos diferentes. A gente tem até algum indício de que sejam diferentes. No caso nosso, por exemplo, a leucina é um dos mais importantes. No caso de Lutissomia bulbo, leucina não faz nada. Entendeu? Mas, por outro lado, aqueles aminoácidos que têm cadeia lateral com carga positiva parecem ser os que vão interferir lá. Mas isso assim, é algo que nós não podemos falar ainda com certeza. Legal. Né? Então, é aquela coisa que está assim, no meio do caminho, mas o que a gente pensa é competição. Então, tem um sistema sensor... Pode até ser. Aquela amina ali da glicosamina é bem positiva mesmo. Pois é. Olhando a estrutura. Nem sabe se é receptora, se não é. Se é via receptora, se não é. O fato é que existe um sistema sensor de aminoácidos. Sim. Que aquilo que o Pedro estava falando lá, assim, esse caso aqui da alfa-glicosidase, ela não é controlada por esse sistema. Sim. Inclusive, ela é mais interessante para o inseto produzir mais dela quando está em jejum do que quando... Por isso que ele falou jejum, né? Quando está em jejum do que quando está comendo sangue.
Sim. Né? Que ela digere, tudo bem, na parte do intestino médio anterior, que não está com sangue, ali digere sacarose muito bem. Né? O pH é baixinho, a enzima está funcionando ligada à membrana, está muito bem. Né? Mas, inclusive, ela cai no intestino, de modo geral. Eu não sei se cai ali, é uma coisa que nós não estudamos, isso aí foi feito com o intestino inteiro. Então, pode ter caído na parte abdominal, diminuiu assim, mas pode ter aumentado se a gente fizesse só na parte torácica, uma coisa que não tinha ocorrido para a gente ainda. Né? Pode ser até que tenha aumentado na frente, no intestino médio torácico, mas como ele é muito menor do que o que está lá na parte de trás, acabou que pareceu aqui que diminuiu. Legal. Bom, é isso aí. Deixa eu sair de cena. Legal, achei esse negócio da alfa-glucosidase, acho que o Neandro acabou respondendo. Eu ia perguntar, Maurício, se ela era de membrana ou se ela era solúvel, se vocês chegaram a ver isso, porque... É de membrana, É de membrana? Essa é de membrana, não é? O Genta, se tivesse aqui, ia ser muito joia, porque ele há pouco tempo, a menina que trabalha com ele publicou, né? Glicosidades que estão funcionando, inclusive tem solúveis que estão funcionando para digerir coisa do sangue. Mas que ela, então, ela é uma glucosidade que não está especialista em digerir carboidrato, tipo açúcar, né? Que ele come lá e tal, a sacarose. Ela tem outro papel que deve ser em cima de glicoproteínas. Outra coisa interessante, que acho que até eles discutem nesse trabalho, né, esse trabalho da Samara, eu me lembro dessa discussão, que era essas alfa-glucosidades de membrana, se ela, por exemplo, não poderia funcionar em algum momento como um sítio de ligação de attachment de Leishmania. Então, por exemplo, se você tem aqui, ela aumenta, porque o que parece é que quando você trata o bicho com galactosamina, ele volta para um estado como se ele estivesse em jejum, igual o Anfed, né? Ele é praticamente um Anfed, né? Exatamente. E aí o cara tem mais alfa-glucosidase para talvez até para compensar, né? Pô, então eu vou quebrar a sacarose, que é o que tem aqui agora, né? Já que não tem tripsina, eu vou quebrar a sacarose, isso é legal. Mas isso também acaba favorecendo, de repente, uma associação maior. Não sei, né? Se eles testaram, se alguém já testou isso, se a alfa-glucosidase, por exemplo, pode ser um sítio de ancoramento de Leishmania. O Jesus Valenzuela já identificou o principal receptor, no caso de Leishmania infanto, do neurônio de Palps, é uma galactina, uma molécula, uma lectina chamada galactina. Então, quer dizer, eu acredito que não é. A gente sabe que pode não ser uma coisa exclusiva, que Leishmania liga em outras coisas que não são galactina. Então, não exclui, mas são mielões de Palps, né? Que é aquela bagunça, aceita um monte de coisa. Né? Então, para certos sistemas é uma coisa, para outros. Isso é legal também, é um ponto legal de se investir, hein, cara, nessa coisa da alfa-glu também, que acho que tem uma parada maneira aí. Acho que nessa coisa dos transportadores de aminoácidos, eu acho que tem alguma coisa nesse trabalho da Samara também, mas acho que eles não fizeram ensaio, alguma coisa que eles identificaram falando de alguma coisa de transportador de aminoácido também. De repente pode ser interessante dar uma investigada ali também, né? Como vocês estavam falando aí já. O básico dessa figura aqui é que a gente quis mostrar que as células não estavam sendo mortas. Isso, exatamente. Pelo efeito, o sistema está funcionando, está tudo funcionando. O Peter Wolff falou que estava matando células do intestino. Não, mas se está matando, como é que ativa lá? E ele realmente, eu encontrei com ele, ele é dessa... Ele afirmou para mim algumas vezes durante a conversa que ele acha que é feito fósforo inespecífico. Ele acha que a galactosamina, ela, pela toxicidade dela, ela vai bagunçar todo o sistema de síntese proteica ali e vai inespecificamente reduzir... Então, como é que explica a fosforilação das proteínas? O Thor, como é que explica a especificidade do efeito? Eu acho que pode até ter uma certa toxicidade. Mas que não é. Que o Álvaro. Mas que não influencia. Oi, Maurício. Tem um biologista aí que vai... Uma pergunta aqui rápida, que eu acho que vocês esclareceram agora com a atividade da alfa-glicosidase. Você tem uma redução na atividade das peptidases, né? Aminopeptidase. Mas não, porque não parece ser uma inibição da atividade, porque quando vocês incubam o extrato com a galactosamina,
você não vê diminuição da atividade. Então, você tem trabalhos muito antigos em hepatócito de rato e camundongo, onde a adição de galactosamina inibe a síntese de proteína e a secreção. Vocês cogitaram que está tendo uma inibição da secreção das enzimas no tubo digestivo do flebotomínio? Porque essa alfa-glicosidase, se for de membrana, então não é comparativa com a aminopeptidase, né? Tem o trabalho, acho que o trabalho do Roger Maisfeld, ele mostrou uma coisa interessante. Eu acho que no intestino de Aedes aegypti, a Viator era responsável só por 50% da síntese de proteína no intestino, tá? Então, assim, ela pode, se ela atua na Viator, ela vai atuar reduzindo a atividade de algumas enzimas, mas não todas, né? Mas independentemente da via que estiver agindo, seja TOR, seja o que for, vocês fizeram uma espécie de varredura, de screening de várias atividades, ver se isso porque isso pode estar acontecendo no geral. E aí por isso que o trabalho do Peter Wolf, que usa 50 milimolar, muito mais do que vocês, você tem realmente é demais, isso é tóxico. Mas em 15 milimolar, já um pouco mais, já isso não seria um efeito, entendeu? E ele não explorou isso. O interessante é que ele fez ele publicou esse trabalho, ele escolheu, eu não sei qual foi o parâmetro que ele escolheu essa concentração, e ele não explorou isso mais, né? Ele estava querendo, na verdade, ele não estava explorando o efeito da galactosamina nas proteases. O que ele queria era açúcar para inibir lectina de intestino. Entendeu? Sim, porque ele tem aquela hipótese do receptor lá do oligal, que é receptor de galactosamina, na realidade. Sim. Mas, não sei, isso aqui ficou com uma dúvida, de repente valeria a pena ver se você tem uma inibição geral da atividade, todas as atividades que você possa fazer um screening rápido. Sim. Porque pode estar também influindo, independentemente da via que esteja ativando ou inibindo, né? Sim, é uma sugestão interessante. Aumentar o número de enzimas, né? Mas, de resto, parabéns pelo trabalho. Curti muito a palestra, valeu a pena. Obrigado. 10 horas da noite, tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Outro. Ok, mais alguma pergunta aí? Eu tenho só um comentário. Eu tô aqui tentando achar, não consigo achar. Eu lembro que um tempo atrás, eu até comentei isso com a Jennifer, aluna do Logulo, porque tinha alguma coisa, se eu não me engano, a ver com WMT. Mas, enfim, o ponto é, foi descrito em algum momento, que eu não consigo achar aqui agora, um receptor, se eu não me engano, em um ovário, que reconhecia esses aminoácidos. Eles não fizeram nada em intestino de mosquito, tá? Mas era em ovário. De repente, valeria a pena usar esse modelo para tentar entender como é que a droga, as coisas downstream a esse receptor, se ele de fato é o receptor de aminoácido no intestino do flebótomo, entendeu? Você saberia me dizer qual que é o trabalho? Esse trabalho é interessante. Seria... Pois cara, eu estou aqui desde a hora que você começaram a discutir isso, caçando aqui, porque eu li esse trabalho muito tempo atrás, eu não consigo. Eu vou achar e vou te mandar, pode deixar. Muito obrigado. E tinha também uns como é que eram? Uns transportadores de aminoácido que o grupo do Haeckel mostrou, que eram envolvidos com TOR e que controlavam justamente a percepção dos aminoácidos no corpo gorduroso e consequente regulação da expressão de vitelogenina. Também pode ser um bom candidato para o intestino. É um bom caminho. A Viator é fundamental a ativação dela no corpo gorduroso, fundamental. Sem a Viator, se você bloqueia a Viator, você não tem maturação de uvo. Não tem, pois é.
Eu vou achar isso e eu te mando depois, pode deixar. Muito obrigado. Legal, Maurício. Muito obrigado. Parabéns. Excelente apresentação. Muito bom ter você com a gente. Ô, Carlos, muito obrigado, gente. Muito obrigado Muito pela bom. presença de todos, pela discussão, pelo prazer de ver muita gente que a gente, na pandemia, não teve oportunidade de encontrar. O Beto, Álvaro, Pedro, Ogulo, todo mundo aí, Ita, Yara, né? Desculpa se eu esqueci de alguém aqui, mas o prazer foi meu. Grande abraço. Boa noite. Nossa, Tchau, prazer muito bom. em poder Tchau, falar. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Carlos, outra coisa, rapidinho. Fala. Pode disponibilizar a gravação sem problema, tá? Tá, muito obrigado. Grande abraço. Tá, joia, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Um abraço. Tchau. Boa noite, Maurício. Um abração aí, cara. Boa noite. Falou, Beto.